Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o primeiro do ano. Feliz ano novo para você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e é muito bom saber que você está conosco mais um ano, né? Estamos entrando no ano 10 do programa Globalizando, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, curso de Relações Internacionais que já tem 16 anos aqui na nossa universidade. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo aqui no programa Globalizando. E o programa não poderia ser diferente, é um programa que leva para você essas informações internacionais e suas interfaces locais e regionais. Não faça o programa sozinho, comigo tem sempre uma equipe maravilhosa de locutores. Vamos começar com Luiz Sampaio. Tudo bem, Luiz Sampaio? Tudo bem, professor, bom dia ao professor Rodolfo, sempre um prazer estar à frente da locução do Globalizando. Quero mandar um abraço para a Aline Santos, que nos curte no Facebook, e faça como ela e curta a nossa página lá no Facebook. Valeu, Luiz, feliz ano novo para você. E eu quero também receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, Gabriela Grosso, agora acadêmica do terceiro semestre de Relações Internacionais. Bom dia, Gabi. Bom dia, professor Tito, bom dia, professor Rodolfo, aos ouvintes do Globalizando. É muito bom estar aqui com vocês hoje no primeiro programa do ano. E eu quero mandar um abraço pro Jefferson Cordeiro, do Twitter. E siga a gente também lá, @pglobalizando. Aliás, um abração realmente para o Jefferson, que é o nosso ouvinte de muito tempo. Obrigado, professor. E completando a nossa equipe de locutores, estamos recebendo aqui nos estúdios Agatha Abreu, acadêmica do terceiro semestre. Tudo bem, Agatha? Tudo bem, professor. Bom dia, professor Tito. Bom dia, professor Rodolfo. É um prazer estar aqui e eu queria aproveitar para mandar um abraço pro Alan Dantas lá no Instagram, que é @programa Globalizando. Isso mesmo, pode mandar mensagem pra gente que a nossa equipe de mídias vai também mandar informações sobre o programa Globalizando pra você. E como eu disse pra vocês, hoje é o primeiro dia do ano. A gente não poderia deixar de fazer um programa sobre as perspectivas para o ano de 2022. Os meninos já falaram aqui de quem é o nosso convidado. Eu tenho um prazer imenso de receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA o queridíssimo amigo e excelente professor Rodolfo Marques. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre também em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará, graduado em Comunicação Social pela UNAMA, atualmente é professor adjunto da UNAMA e da Faculdade de Estudos Avançados do Pará, FEAPA, também é colunista semanal do portal O Liberal e rádio CBN Amazônia Belém, tem experiência na área de Ciência Política e Comunicação Social, com atuação em Ciência Política, Mídia, Política, Marketing, Educação, Propaganda e Relações Internacionais. Professor Rodolfo Marques, que prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Eu tenho um prazer enorme também de estar aqui, conhecer a nova geração da equipe do Globalizando, é sempre um prazer. Eu estava lembrando, professor, quando nós tínhamos feito os 2 últimos programas, fizemos um em 2019, pré-pandemia, quando tínhamos um outro cenário, né? Conversamos bastante sobre rádio naquela ocasião, e durante a pandemia em 2020 nós fizemos um programa online, né? Fizemos um programa em um outro formato que também foi uma experiência bem bacana. E agora a gente está iniciando 2022, né? Um ano que tem muita coisa importante pra gente conversar no âmbito da política, no âmbito das relações internacionais, e sempre é importante estar nesse programa, que é uma marca que está chegando aos 10 anos, que é o Globalizando. É uma audiência obrigatória que a gente tem no final de semana. Globalizando. Fique por dentro. O ano de 2022 será palco de um dos maiores eventos democráticos, as eleições presidenciais. No caso do Brasil, os candidatos disputarão o cargo no executivo. O resultado influenciará o modo de se fazer política externa, impactando os rumos da política internacional, mesmo antes da posse. As eleições em países como Peru, Bolívia e Equador também redesenharão o mapa geopolítico na América Latina e poderão mudar a forma com que países latino-americanos se inserem nas formulações de política no sistema internacional. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Rodolfo Marques aqui no nosso programa, a estreia de 2022, e ele tem com certeza muita coisa a nos dizer, inclusive, professor Rodolfo, a pergunta que vem do Instagram do Lucas Costa. Obrigado, viu, Lucas? Ele quer saber o seguinte: existe a possibilidade de em 2022 os Estados Unidos virem com mais força, restabelecendo o seu lugar hegemônico no cenário internacional novamente? É uma pergunta extremamente importante. Nós vimos, professor Rita, também eu acompanho muito, né, todo o trabalho que o Globalizando faz, o seu trabalho específico
especificamente, professor, os Estados Unidos precisaram se recolocar, né? Nós tivemos, primeiro, uma transição política, não foi uma transição tranquila, foi uma transição traumática, né? Então, o pleito de 2020 nos Estados Unidos, ele foi realmente complicado. Tivemos aquele episódio lamentável aqui no início de 2021, né? No início do ano passado, que foi aquela ação no Capitólio, né? Então, o Trump não aceitando o resultado das eleições, e tivemos a chegada de um político mais conciliador, né? O Joe Biden realmente é um político mais conservador, que de certa forma há alguns políticos que tentam mimetizá-lo, né? Tentam se adaptar a esse determinado processo. Os Estados Unidos perderam um pouco de protagonismo no contexto da pandemia. A pandemia atrapalhou todo mundo, obviamente, né? Quando a gente fala em crise econômica hoje, a gente fala de uma crise derivada da pandemia e não do distanciamento físico, e eles tentam se recolocar no mundo. É a principal potência? Mas a China, por exemplo, conseguiu ter uma recuperação muito mais evidente, muito mais rápida em relação à pandemia. Então eu penso que um dos legados fundamentais do Biden, por enquanto, foi a aceleração da vacina. As pessoas não quererem se vacinar é uma outra discussão, mas ele conseguiu viabilizar isso, colocou muito dinheiro, principalmente no campo social, e mais recentemente eu penso que uma agenda que é importante, e o Globalizando tratou isso, né, no final de 2021, é a questão da agenda ambiental, né? Então, voltar à cúpula do clima foi importante desse ponto de vista. Eu penso que os Estados Unidos retomam um protagonismo, mas não é como nada será como antes, né? Já que, como diria a música, eu acredito que eles vão precisar se reaver no mundo. Talvez, né, professor Rodolfo, essa perspectiva de tentar encontrar com a China um caminho de diálogo vai ser o grande desafio para 2022. O grande desafio. São as duas maiores economias do mundo, são potências absolutamente pujantes, né, em todos os níveis, né? Você tem a questão da corrida armamentista, que agora com Biden muda um pouquinho esse cenário. Você tem a questão da preocupação ambiental. A água é um dos grandes bens que precisam ser tratados com muito carinho, né? E a gente não sabe quando esta pandemia vai acabar, né? A gente fala muito em pós-pandemia, mas talvez o que a gente espere mais hoje é o pós-fim da pandemia. Perfeito. A gente não sabe como isso vai acabar e de que maneira nós vamos ter esses desdobramentos. Então, essas relações bilaterais que estão voltando a ser estabelecidas, a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Como analistas que somos, como observadores que somos, para ver os desdobramentos e se essas grandes nações conseguem as melhores soluções. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o professor Rodolfo Marques. Aliás, o professor Rodolfo Marques também já deu aulas no curso de Relações Internacionais e Marketing Internacional. É sempre bom dizer isso porque ele é um cara super funcional, joga em várias posições e está com a gente hoje falando das perspectivas para o ano de 2022. Feliz ano novo para você que sintonizou agora a Rádio Nama FM. Tem uma pergunta que eu acho muito interessante nesse sentido, professor Rodolfo, do José Moraes, no Facebook. Ele pergunta quais os desafios e problemas do avanço do capital especulativo no mundo. É uma preocupação também extremamente importante, extremamente relevante em relação a isso. A gente fala muito dentro das discussões das relações internacionais, da política, sobre os capitais voláteis. A gente tem uma ampla literatura a respeito do assunto. Hoje em dia, né, com a rapidez da internet, a gente encontra ótimos artigos científicos que tratem do assunto. E nós já vimos, eu sei que o Globalizando ele tem um espaço extremamente relevante também para música, para o cinema, né, e para literatura de uma maneira geral, e nós temos uma filmografia que trata muito sobre o assunto, né? Acho que o Lobo de Wall Street, por exemplo, é um filme bem interessante, né? E outros, pelas essas crises que a gente vem tendo. O capital especulativo, o próprio nome sugere, né? Ele é uma espécie de um capital oportunista. Ele aproveita conjunturas favoráveis em determinados países, né? Inclusive uma legislação mais frágil em relação a esse tipo de capital, e os governos precisam tratar com os sistemas financeiros e com os donos do capital uma maneira de equacionar isso, para que as nações não fiquem tão vulneráveis e para que as empresas possam sim ter seus lucros, mas de uma maneira mais racional, sem causar prejuízos à estrutura macroeconômica do país. Olha, o Ladislau Dalbo, né, Rodolfo, fala que o capital especulativo ele é muitas vezes o capital improdutivo, porque isso acaba gerando a não produção, portanto não tem renda, não tem trabalho, e a continuar esse ritmo, realmente nós vamos ter um problema muito grande de desigualdade social no mundo, né? É o que a gente viu, por exemplo, nesse contexto das vacinas, a maneira como houve uma distribuição desigual. É a mesma coisa em relação ao capital. Você busca países que tenham uma legislação mais frágil em relação a esse tipo de operação, você não contribui para o desenvolvimento do país, né? Há um lucro em um grupo muito restrito de empresas, né, de pessoas jurídicas, e as nações, elas precisam ter aquela ideia, né, de se fortalecer enquanto instituições e buscar um equilíbrio social. A gente sempre fala, né, professor, que as verdadeiras
revoluções, elas acontecem quando elas se dão nos 3 níveis: político, econômico e social. E o econômico, ele acaba sendo a base de tudo. Sem contar que 2022 vai precisar de maior movimentação dos movimentos sociais mesmo, né? Porque a deixar sob a ótica do capital se perde um pouco essa coesão social. Eu acredito nisso também, até porque a gente viu alguns desdobramentos em outros campos. Perfeito. 2020, no seio da pandemia, que vemos o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que foi um movimento extremamente importante, uma questão racial, mas que tem um grande componente econômico, um grande componente social. Para além do racismo, que é algo absolutamente odioso, você tem um sistema de segregação também em relação ao acesso. Quando a gente lê estudos sobre esse assunto aqui no Brasil, também isso é extremamente importante, né, ter essa mobilização social. Eu imagino, professor, em 2022, com um recrudescimento da pandemia, que a gente consiga ter algum grau de normalidade, essas manifestações elas vão acontecer de forma mais evidente, porque hoje falta comida na mesa, hoje falta empregos e a gente tem um fosso entre os mais ricos, os poucos que são muito ricos e os muitos que são muito pobres. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui com o professor Rodolfo Marques, ele está conversando sobre as perspectivas 2022. Professor, antes da pergunta que está chegando agora, a Gabriela, agora falando da música do Afeganistão, falava exatamente de refugiados e fome. Semana passada, no Natal, a gente conversou sobre o Natal sem fome, né? Mas é uma coisa que brada aos céus. Pessoas saindo da sua terra e sem ter o que comer. E a gente observa isso. Infelizmente, isso está no nosso cotidiano, né? Então, às vezes, né, do ponto de vista social, às vezes a gente fica com aquela questão, né? Quando a pessoa procura exatamente você para lhe pedir alguma coisa, né? E às vezes a gente tenta desviar, a gente tenta, não é com a gente, né? Mas é com a gente, porque se a gente eventualmente, né, teve uma possibilidade de privilégio, nós tivemos a possibilidade de termos um emprego, de termos uma formação, tivemos pais, mães que investiram em nossa capacidade e o próprio Estado também, acho que compartilhar é essencial. E a miséria, professor, a gente tem, não apenas no nosso país, né, que é o nosso cotidiano mais evidente, mas tudo que a gente acompanha, né, e eu sei que o senhor é um especialista na questão da insegurança alimentar, é um ponto extremamente importante. E de que maneira os estados nacionais devem buscar mecanismos para, junto com a iniciativa privada, diminuir um pouco esse fosso social e esses problemas que nós temos, né? Eu temo muito, professor, que a gente entre num cenário de convulsões sociais, com saques, com invasões que são terríveis, mas que elas são um reflexo, ou podem ser um reflexo, do momento gravíssimo que nós estamos vivendo. E aí, o Ricardo Moura faz uma pergunta que é desafiadora no Facebook. Obrigado, Ricardo. Quais os principais desafios de 2021, ano que acabou de terminar, que vão permanecer agora em 2022? Eu penso que essa questão da insegurança alimentar é um ponto fundamental, né? Então, Estados Unidos tem esse problema, o Brasil tem esse problema. 1 bilhão de pessoas no mundo, né? É muita gente, né? É muita gente, exatamente. Então, esse é um ponto fundamental. Eu penso que a questão ambiental também é fundamental, essa questão da energia limpa, essa questão da qualidade e da quantidade da água, né? O quanto tem que ver de desperdício, né? A gente sabe que o direito à geração de emprego e renda é de todos, né? Mas quanto tem que ver de desperdício? A gente não vê o reaproveitamento da água da chuva, a gente vê, por exemplo, locais onde se lava um carro com um uso extremo de água que poderia ser... E da água que é tratada, que era para consumo humano, né? Exatamente, né? Então, existem muitas questões que a gente precisa pensar e repensar. Então, primeira questão social, segundo a questão ambiental, terceiro, eu só vejo soluções, e aí puxando um pouco a brasa para minha sardinha, eu só vejo soluções a partir da política. Eu só vejo os processos evoluindo quando efetivamente os responsáveis, os chefes dos poderes, aquelas pessoas que fazem articulações políticas, que desenvolvem os programas econômicos, que estabelecem uma política de Estado, são realmente as pessoas que podem fazer a diferença. É claro, mobilizados pela sociedade, mas ainda mais em modelos como o do Brasil, que nós temos a democracia representativa, nós escolhemos nossos representantes, nós sufragamos, porque os nossos votos, todos que estamos aqui no estúdio, nossos votos são rigorosamente iguais. Perfeito. Independentemente das nossas condições, então a gente precisa exigir mais dessas autoridades. Então são os 3 grandes desafios: o desafio emprego, renda social, o desafio ambiental e o desafio político. Eu não sei vocês, mas olha, o professor Rodolfo Marques está dando um show aqui, olhando para as perspectivas para o ano de 2022 aqui no programa Globalizando da Rádio Nama. Globalizando nas ruas.
E o Globalizando não para, temos informações, tem gente na rua trazendo informações. Eu tô me referindo à nossa produtora Vitória Vidal, que vai trazer informações e novidades para o nosso ouvinte. Oi, Vitória. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Hoje eu tô aqui com o Leônidas, o acadêmico de Relações Internacionais, que está no 5º semestre, entrando agora no 5º semestre. E aí, Leônidas, bom dia. Bom dia, Vidal. Bom dia a todos que estão ouvindo. Bom dia, principalmente ao professor Mário Tito. É um orgulho estar aqui, é um prazer poder participar desse programa e eu espero fazer contribuições ótimas por aqui hoje. Que ótimo, Leônidas. E deixa eu te perguntar, qual é a tua perspectiva com relação ao curso de Relações Internacionais? A tua pessoal, primeiramente, e eu queria ouvir também a tua perspectiva de Relações Internacionais como curso e profissão no contexto geral. Bom, vou começar falando principalmente do curso, né, primeiro. Eu espero que próximo ano, e eu acho que eu já conversei com algumas pessoas dos outros semestres, que eu vou estar muito empolgado com a questão de estudo de segurança, que é uma área onde eu quero me especializar bastante e eu finalmente vou poder me aprofundar cada vez mais nesse assunto e me especializar também. Também espero que as matérias do próximo ano sejam mais ligadas ao que eu normalmente quero me especializar e eu espero crescer cada vez mais no próximo ano. Bom, em questão da relevância do curso como profissão em um contexto geral, eu acho que próximo ano a gente vai atuar bastante. Eu acho que a questão da diplomacia, a questão de relações exteriores, como a gente está vendo, a gente está tendo uma crise agora, né, no Brasil, eu acho que cada vez mais nossa profissão vai ser requerida, cada vez mais vai ser dado mais atenção, porque a gente percebe que não é qualquer um que pode exercer nossa profissão lá fora. Exatamente, né? A questão da relevância de RI para o mundo que está crescendo demais. Agora, última perguntinha, eu queria saber quais são as tuas perspectivas como internacionalista, né, como futuro internacionalista, em quesito mundial. Como eu mexo com uma certa parte do curso, que é questão de segurança, tensões mundiais e tudo mais, a minha perspectiva desse ponto de vista mais segurativo, ela é uma perspectiva um pouquinho meio que pessimista, porque assim, nós vivemos uma crise diplomática tremenda entre a Polônia e a Bielorrússia, por exemplo, com chances de ambos lados causarem um conflito direto, ou até a Ucrânia e a Rússia junto com a OTAN ali, inclusive China e Taiwan também, esses 3 grandes focos de tensões mundiais. E me preocupa muito por causa que não se vê muitos esforços dos países envolvidos para que se resolva o problema de modo eficaz, certo? Os interesses próprios da nação acabam sobressaindo os interesses em conjunto, né? Uhum. Isso me preocupa bastante de certa forma. De um modo mais geral, eu espero que o próximo ano seja um ano de reconstrução para o mundo, certo? Eu acho que esse ano a gente lidou com as consequências do ano passado. Eu acho que o próximo ano pode ser a reconstrução da consequência das Covid, no caso. Levando em conta tudo que está acontecendo, né? Uhum. Então, Leônidas, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada pelas tuas respostas. Muito obrigada a todos os ouvintes do Globalizando. Obrigada, Mário Tito. E agora é com você aí, Mário. Muito obrigado, Vitória, pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Globalizando. Fique por dentro. E a nossa equipe preparou informações importantes sobre o tema de hoje. Olha só, o cenário político brasileiro no próximo ano tende a ser bastante conturbado. Em ano eleitoral, os presidenciáveis já estão em campanha devido à má gestão do atual governo, que agravou ainda mais a pandemia. Uma janela se abriu para diversos candidatos. A conduta do governo também reverbera na economia, e instituições financeiras apontam que em 2022 será o ano de baixa para o Brasil, com o aumento das taxas de juros, diminuição do PIB e alta da inflação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Rodolfo Marques, ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Rodolfo, antes da pergunta que está aqui pra gente, é muito complicado perceber um cenário do Brasil em baixa, olhando para ele que já foi no passado. Exato, nós tivemos alguns ciclos importantes, né, desde a redemocratização. Aliás, vamos voltar um pouquinho, né, tivemos o contexto do milagre brasileiro no período do regime autoritário militar aqui no Brasil, entre 64 e 85, em que nós tivemos um crescimento econômico, mas não tivemos um desenvolvimento econômico. E aí nós temos, né, professor, nós que gostamos muito de estudar história, nós temos o milagre brasileiro e depois temos a década perdida. Os anos 80, né, ali é considerada a década perdida, uma inflação galopante. Eu sou do final dos anos 70, do início dos anos 80, então eu acompanhei o sufoco dos meus pais para a gente poder ter comida em casa, para a gente ter, né, uma série de questões específicas. Desde o Plano Real, né, que eu acho que é um marco cronológico importante, entre
entre 93 e 94, na época, uma equipe econômica liderada pelo, posteriormente, presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um período de estabilidade econômica, né? E nos governos Lula e Dilma, principalmente no governo Lula, nós tivemos um avanço essencial na questão social. E a gente vê boa parte desses avanços sociais sendo perdidos pelo caminho, por decisões erradas, por questões políticas, por discussões muitas vezes fora do tom, pelo fantasma da corrupção, que é um problema extremamente grave que nós temos também, né? É uma marca praticamente de todos os países, mas principalmente em países que outrora eram subdesenvolvidos e hoje estão em desenvolvimento. Esse é uma chaga importante. E eu vejo, e aí eu penso que inclusive estamos entre especialistas aqui, né? Nós temos uma perda de protagonismo do Brasil no campo internacional, né? Como a gente observou nos últimos anos. E isso é extremamente grave quando a gente avalia que hoje, no contexto da globalização, né? Estamos no programa Globalizando, a relação de codependência e de covariância com as demais nações do mundo é extremamente importante. Então, essa perda, né? A gente vê o Brasil num processo de decadência, de perda, e isso é extremamente preocupante pra gente. E ainda acontece aquilo que a Vitória Xavier no Facebook pergunta. Obrigado, Vitória. Qual a relevância, então, da questão migratória diante dessa perspectiva do mundo para 2022? Vamos partir do ponto do Brasil, né? Então, nós temos, por exemplo, nós temos aqui ciclos migratórios de imigração. Sim. Nós temos o caso da Venezuela, aqui na região amazônica, né? Que é um país também que passa por muitos problemas de todas as ordens. Temos a situação dos bolivianos também. Na fronteira sul, nós temos a migração ali dos argentinos, que também passam por uma situação complicada. Nós temos os paraguaios, nós temos os uruguaios. E temos o outro efeito também, da emigração. O que acontece? Como há uma carência, uma escassez de emprego e renda, inclusive no âmbito intelectual, no âmbito da pesquisa, a gente tem visto uma fuga de cérebros, né? E isso, para o profissional, ele é interessante você ter uma oportunidade de estudar, de repente, em um centro mais avançado, embora se faça ciência com muita qualidade aqui no Brasil. Sem dúvida. Aqui na Amazônia, aqui nesta universidade, você tem essa questão e você tem, ao mesmo tempo, os desafios de tentar buscar. Porque, por mais que você vá se desenvolver posteriormente, você sempre, quando você está num outro território, você sempre será um estrangeiro. A gente não pode perder de vista isso. E um último ponto, para além do Brasil, a gente vê muitos conflitos migratórios na Europa. Certo. Né? Então a gente vê a situação de Kosovo, a gente vê a situação dos albaneses, a gente vê a situação das antigas repúblicas soviéticas. Sem dúvida. Né? Da antiga Iugoslávia. Então eu penso que são questões que os governos nacionais precisam ter um pouco mais de alteridade e de responsabilidade para com esses cenários. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Rodolfo Marques aqui no programa Globalizando de hoje e tem muita pergunta chegando. É bom saber que você está no primeiro dia do ano, no primeiro Globalizando do ano, também participando com a gente. A Maria Clara do Facebook, obrigado Maria Clara, tá perguntando o seguinte, professor Rodolfo: quais são os maiores desafios dos países subdesenvolvidos para 2022? Eu penso que, para além das questões internas, além das questões de política interna, das disputas que sempre existem, né? A gente fala muito na ciência política que a gente se apropria enquanto objeto de estudo do poder que emana do Estado. Né? Então, essas questões de poder, elas me parecem mais evidentes nessa questão dos países subdesenvolvidos. Eu penso que o combate, o enfrentamento da pobreza, porque a gente tem, né, o enfrentamento da pandemia, que de certa forma está evoluindo em boa parte do mundo e a gente precisa ter uma situação mais controlada neste ano que está começando agora e, por consequência, o enfrentamento da pobreza. Então, a questão dos programas sociais, a questão de uma distribuição mais justa. Em alguns desses países volta a discussão, mas ela geralmente se dá no parlamento, sobre a taxação das grandes fortunas, de uma diminuição de privilégios, um rigor fiscal maior, né? Então, por exemplo, países que têm uma carga tributária muito grande, como o Brasil. Isso precisa ser revisto, ao mesmo tempo que quem realmente ganha mais precisa ser mais taxado e quem ganha menos precisa ter um relaxamento nesse tipo de questão. E um outro desafio que eu vejo importante é nesse controle de fronteiras, porque os países subdesenvolvidos, eles ficam mais vulneráveis em relação às ameaças internacionais ou mesmo em relação a nações vizinhas que eventualmente sejam mais poderosas no campo bélico ou no campo econômico. Então, esse controle das fronteiras é importante também porque os países, eles têm a sua autonomia, eles têm a sua soberania. Nós, às vezes de fora, podemos tecer as críticas mais diversas, mas ainda assim
se você tem democracia, se você tem escolha dos representantes, a gente deve respeitar esse modelo. Eu não conheço, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço melhor forma de governo do que a democracia. Você sabe que você estava falando aí, eu tô aqui me perguntando, né? A pandemia demonstrou, você já falou no primeiro bloco, né? A desigualdade entre quem pôde comprar a vacina e quem não pôde, e aí tem a desigualdade. A tendência, se não houver nenhuma mudança, é de continuar isso, né, professor Rodolfo? Então isso vai mostrar a fraqueza ainda mais desse sistema que nós estamos vivendo. E aí os organismos multilaterais, eles precisam atuar nesse sentido, né? Então nós temos a FAO, que trata da alimentação e da agricultura, nós temos a própria ONU, nós temos a OMS, então nós temos instituições que precisam interferir, né? Embora exista soberania, mas elas precisam interferir de uma maneira mais evidente em relação à ação das nações para quem que desenvolva isso. É claro, a gente vê, por movimentos como o governo Joe Biden fazendo doação de grandes quantidades de vacinas, né? A própria China também se mobilizando em relação a isso. Então, cobrar dessas grandes nações me parece um caminho interessante. Mas a vacina evidenciou algo que nós já sabíamos, né? A grande desigualdade de acesso à renda e aos benefícios que os avanços do ponto de vista da saúde pública têm no mundo. Legal, olha, o professor Rodolfo Marques tocando em pontos principais aqui no programa Globalizando. Eu quero dizer para você que se você se interessa por essas temáticas, venha fazer relações internacionais conosco. As matrículas para o vestibular estão abertas, vestibular.noma.br, e tem desconto especial para você que quer começar o curso já agora, em 2022. Você não pode perder a oportunidade de fazer um dos melhores cursos da Universidade da Amazônia. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Você sabe que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, está entrando no ano 10, mas também tem um primo do Globalizando, que é o Site Internacional da Amazônia, um outro projeto de extensão entrando no ano 10 também, justamente para ser um espaço de apresentação do conteúdo de Relações Internacionais. Estamos recebendo agora nos estúdios a acadêmica agora do 5º semestre de Relações Internacionais, Yasmin Garcia. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, professor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, professor Rodolfo. E bom dia a todos que estão nos ouvindo da Rádio Nama. Feliz Ano Novo a todo mundo. Legal, feliz Ano Novo pra você também, Yasmin. Fala pra gente o que é o Site Internacional da Amazônia, como é que ele funciona? O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais que produz artigos, resenhas e vídeos totalmente inéditos lançados a cada dia da semana. É sempre bom saber que os alunos de Relações Internacionais têm um espaço como esse, né, Yasmin? Exatamente. E fala pra gente quais são os destaques, aqueles carro-chefe da programação do Site Internacional da Amazônia. Nesse mês de janeiro nós vamos ter uma programação especial de férias, então nós vamos ter 2 artigos por semana e mais um Reels no nosso Instagram falando sobre as principais resenhas que saíram do ano passado de 2021. Pra galera ter acesso a toda essa programação, como é que ele deve fazer? Se você ficou interessado e quer ficar atualizado com as notícias do mundo, curta a nossa página do Facebook, Site Internacional da Amazônia, e nos siga no Twitter e no Instagram. O @ é Inter da Amazônia, sem repetir o A. Yasmin, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Obrigada, professor Mário Tito, pelo espaço. Até a próxima. Essa foi Yasmin Garcia, do Site Internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Rodolfo Marques aqui no programa Globalizando, sempre fazendo um olhar perspectivo para o que vai acontecer no ano de 2022. Professor Rodolfo, é sempre uma tentativa de construir cenário, né? A gente não prediz o futuro como aqueles antigos profetas que olhavam na bola de cristal, né? Exatamente. Nós, os analistas, os cientistas, eles trabalham com cenário, eles trabalham com algo que tende a acontecer, mas nem sempre acontece. Você faz uma leitura do presente tentando projetar o futuro. Não temos o dom de sermos oráculos, né? Até gostaríamos de ser, né? Poderíamos ter uma vida mais feliz e saudável. Ganharia muito dinheiro, inclusive. Com certeza, né? Facilitaria muita coisa. Mas a gente avalia cenários, né? E existem alguns organismos e algumas instituições que fazem realmente prospecções, fazem análises bem interessantes. Então, eu vejo que 2022 vai ser um ano com muitos desafios, com muitas dificuldades, como o ouvinte do Facebook comentou agora há pouco, né? Nós temos um grau aí de dificuldades, principalmente nas questões políticas. Vai ser um ano eleitoral em vários países. O Brasil, por exemplo, é um desses países que vai ter provavelmente um cenário bem polarizado, um cenário com muita agressividade física e muita agressividade também no âmbito das mídias e das redes sociais. E isso, de fato, nos causa uma certa ansiedade, mas nos cabe também termos uma leitura mais crítica e uma leitura mais objetiva dos fatos. E aí, o que você está falando vem
bem ao encontro do que no Facebook o Ivan Moraes está perguntando. Obrigado, Ivan. É assim, você falava, inclusive as eleições são quase que gerais, né? Tirando prefeito e vereador, é para todos os cargos, do executivo e do legislativo. Ele pergunta o seguinte: devido à situação que se encontra atualmente, quais as perspectivas de 2022 para o Brasil? O Brasil, ele vai ter um arco cronológico que é realmente a questão das reeleições, como você bem ressaltou. Nós temos reeleição para presidente, chefe do executivo federal, governador, chefe do executivo estadual, e aí nós temos 3 cargos legislativos. Senador, ano de 2022 nós vamos reeleger um. O cargo do Senado representa os estados, então cada uma das unidades federativas tem direito a 3 senadores, então são 81, né? 27 vezes 3, 81. Temos os deputados federais que representam o eleitorado daquela unidade federativa. O Pará, por exemplo, onde nós estamos neste momento, tem direito a 17 vagas na Câmara dos Deputados, e temos a eleição para as Assembleias Legislativas. O Pará tem direito a 41 vagas, né? São 41 deputados que compõem a ALEPA. Então, nós temos uma perspectiva de mudança de quadro ou de renovação de processo. Como no Brasil o voto ele é obrigatório, mas ao mesmo tempo ele é um direito extremamente relevante, eu acho que essa decisão do eleitor vai indicar para onde nós vamos caminhar, né? Se nós vamos caminhar para um determinado momento histórico, se nós vamos caminhar para outro, mas eu vejo um cenário muito turvo em relação à questão de polarização, a questão de intolerância e a questão da despolitização do debate, que eu penso que é extremamente grave no momento em que nós vivemos. O fato é, professor Rodolfo, quase terminando o programa, o fato é que as nossas duas áreas, Relações Internacionais e Ciência Política, vão ter muito trabalho nesse ano, né? Porque para tentar explicar exatamente variáveis que às vezes não são nem tão tangíveis assim, né? Como negacionismos, como a possibilidade de você de novo recorrer a fake news, é um trabalho imenso, né? É um trabalho imenso. As fake news, elas já existiam há muito tempo, mas elas se consolidaram como um método de comunicação política, um método para gerar desinformação. Eu parto muito da premissa que a gente constrói cidadania a partir da informação, e cabe a nós, profissionais da área da ciência, profissionais da área da comunicação, profissionais da área das relações internacionais, buscarmos ao máximo possível espraiar o nível de informação. Nós somos multiplicadores, os estudantes que estão aqui têm uma responsabilidade muito grande, e nós somos professores que estamos ajudando a formar essas novas gerações, também temos responsabilidade no sentido da construção do conhecimento e na geração de informações de qualidade, que é uma marca aqui do programa Globalizando. E este foi o programa Globalizando News de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Foi um prazer ter você de volta aqui no programa Globalizando, já começando com tudo o ano de 2022. Quero agradecer ao meu querido amigo, mas um profissional de autêntica qualidade. Estou me referindo ao professor Rodolfo Marques. Foi muito bom começar o ano com a sua presença aqui no Globalizando, professor. E eu também não poderia começar o ano melhor, uma companhia tão agradável, com pessoas tão queridas e tão qualificadas, e discutindo aquilo que é o que nós mais gostamos de fazer, né? Que é o futuro do nosso país, que é a questão da produção científica, e sempre pensando em dias melhores, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para frente, mas com muita altivez e com muita segurança. Quero agradecer muito ao professor Rodolfo Marques, e agradeço também a galera que esteve com a gente fazendo perguntas, inclusive o Lucas Costa, o José Moraes, o Ricardo Moura, a Vitória Xavier, Maria Clara e Ivan Moraes. Agradeço muitíssimo a locução de Luiz Sampaio, agora já mestrando da UNILA em Economia. Parabéns, Luiz, e muito obrigado por estar no programa Globalizando. Obrigado, professor Mário Tito, obrigado, professor Rodolfo, pela entrevista, obrigado aos nossos ouvintes que estão nos escutando. Queria fazer um convite a quem não está nos ouvindo para acompanhar o tema do próximo programa da rádio, que é o aniversário de Belém, Memórias e Resistências. Você não pode perder, grande louro da Doca vai estar com a gente, professor de mão cheia, vai falar com a gente no programa Globalizando. Deixa eu agradecer a queridíssima Gabriela Grosso, ela agora é membro da equipe de mídias do Globalizando, acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais. Muito obrigado, Gabi. Obrigada, professor Mário Tito, professor Rodolfo, por essa manhã. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, e eu peço para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais, no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando, e no Instagram, @Programa Globalizando. Legal, Gabi, obrigado. E agradeço também a Agatha Abreu, ela é membro da equipe de conteúdo do programa Globalizando, acadêmica também do 3º semestre. Agatha, muito obrigado. Muito obrigada, professor Tito, obrigada, professor Rodolfo, sempre muito bom estar aqui, e eu queria aproveitar para lembrar que o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos programa Globalizando. Muito obrigado, Agatha. E este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amadorra e Camille Freitas na playlist, Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades e Carlos Eduardo das
das oportunidades. Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Letícia Ucari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Heloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Souza, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo e Ana Grimati nas externas, Eduardo Soares, Pablo Gomes e Vitor Calderaro na produção de conteúdo, Giovana Lima, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão de roteiro, Leonardo de Castro, Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio e edição do programa é de Ícaro Lobato. A apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.